acho legal também. Eu acho legal também, moça, essa viagem aconteceu dos 27 aos 31. 29. Ah, 29. 29 a 31. Tá. E daí eu queria que você falasse um pouco dessa... o que foi essa transformação que você via nele e ele via em você, né? Eu acho que ela foi uma transformação... Eu vou dar um exemplo para explicar um pouco dessa transformação. Eu lembro quando a gente estava na África e a gente estava numa região muito, muito pobre, por terra também, lá da Tanzânia. Pegamos um ônibus caindo aos pedaços. E a gente viu ali que as pessoas que estavam ali dentro tinham provavelmente batalhado muito para conseguir comprar aquele ticket para estar dentro daquele ônibus. Era o ônibus mais convencional possível deles ali. E eu lembro que eu comprei 2 pacotes de bolacha, 2 águas, acho que uma barra de chocolate antes de sair. E daí já começava assim, que a África ela já te desmonta assim, olha, 8 horas da manhã está marcado o ônibus. Você chega lá às 8, vai sair às 2. Ninguém vai te explicar assim, acho que vai chegar às 10, acho que vai chegar meio-dia, acho que vai chegar 1, sai às 2. Então você já, é um outro modelo aqui, né? Não quer dizer que você comprou às 8, você vai sair às 8. Né? E aí tá. Então você já essa coisa assim programada, nossa, assim, né? Organizada, você já diz, não, peraí, vamos repensar isso daí. Isso em muitos países assim, né? Esses subdesenvolvidos. Aí entramos no ônibus e eu estava lá, né, esperando a hora da fome. O que acontece? Eles não param o ônibus para você comer no posto de gasolina. Não tem o posto de gasolina, não tem a conveniência, não tem nada. Não param nem para ir no banheiro. Então, não sei como que as pessoas suportam sem fazer xixi tanto tempo. Aí tá. Estava lá no ônibus, aquelas pessoas muito pobres. E aí eu peguei minha bolachinha lá, comi uma bolachinha. Tá. Fiquei olhando, daqui um pouco uma pessoa abriu a marmita, ofereceu. O outro abriu a sua marmita, ofereceu. O outro abriu a sua marmita. E você via uma marmita super simples. E eu agarrado no meu pacote de bolacha. Né? Ali, para mim, já foi assim... Eu lembro que eu e meu marido se olhamos, assim, e a gente ficou muito emocionado. Porque a situação deles era muito difícil. Tinha gente, assim, que você via que estava numa situação, assim, abaixo da pobreza, que estava dentro daquele ônibus e estava dividindo a marmita. Né? Com um olhar doce, com um olhar bonito, sabe? Não com aquele assim, eu tô oferecendo, mas não pega. Mas não pega, exatamente. Não era isso. E quando estava... E aí foi chegando no pôr do sol, porque acho que a gente chegou nessa viagem, acho que era umas 10 da noite na cidadezinha. No final da tarde começou o pôr do sol e eles se emocionaram com o pôr do sol e começaram a cantar. Eles começaram a cantar, e foi todo mundo começando a cantando. E daqui a pouco eles começaram a rezar para agradecer pelo pôr do sol, agradecer pela viagem, porque eu perguntei para uma senhorinha que estava do meu lado. E depois acabou e eles continuaram a viagem, deram uma descansada, cochilada e dormiram. Então, assim, estavam tranquilos, eles partilharam a comida, eles cantaram, eles rezaram. Então, aquelas coisas que a gente ia vendo, ia fazendo você repensar, assim, né? E aí eu acho que essa que era uma mudança, assim, a gente, mesmo não conseguindo, às vezes, na hora, elaborar ou verbalizar de onde estava vindo aquela mudança, mas era por todas essas vivências que iam fazendo a gente mudar. Mas eu acho que a presença muito forte da pobreza, de você ver a pobreza muito de perto, e você vê muita riqueza espiritual na pobreza, e também o contrário, de ver muita pobreza espiritual na riqueza, aquilo mexia muito com a gente, sabe? Que muitas vezes nos países que a gente foi depois, né? No leste europeu, que daí já é rico perto daquilo lá, né? Isso que, né, leste europeu ainda é leste europeu na Europa, né? Mas quando você encontrava viajantes, sei lá, da Dinamarca, da Groenlândia, né, da Noruega, você via as pessoas muito mais assim esvaziadas de si do que você encontrava o africano, do que você encontrava o indiano. Essas pessoas desses países mais subdesenvolvidos, elas falavam desde o coração, parecia. Elas falavam sinceramente, parecia me lembra muito o agricultor, o camponês. Você vai conversar com o camponês, com o agricultor, ele é muito sincero no que ele está vendo, no que ele está percebendo, no que ele está achando da vida, né? E quando saí para os países mais desenvolvidos, que a gente passou correndo, mas principalmente a minha experiência com os países mais desenvolvidos era conversando com os viajantes, né? Que daí se reúne ali com os viajantes e começa a conversar, é que você via, nossa, eles estão numa condição material muito melhor, social muito melhor que nós brasileiros, né? Mas você via muito vazio, você via muita busca
né? E o indiano falava isso. Vocês têm fome de espírito. Falou, o que falta no país, nos países de vocês, o indiano falava, que vocês vêm buscar nos nossos gurus aqui. O que aconteceu? Não tem espiritualidade no Ocidente? Era um questionamento que indiano é um tipo de pessoa muito questionadora. Eles parecem jornalistas. Você começa a falar com um indiano, você fala oi, ele começa a te entrevistar. Sabe? E as perguntas são sempre profundas e detalhadas. Você não consegue fugir de um indiano. Falando em indiano, vou dar um exemplo para explicar a transformação, porque esse é um exemplo muito claro para falar da Índia e para falar dessa transformação. A gente estava num trem na Índia e o indiano tem muito, quando ele tem curiosidade sobre você, ele é muito sincero, então ele fica assim, ó. Né? E olhando para você, até você olhar para ele, porque vai chegar uma hora que você... né? Porque ele fica fixo, olhando para você. Aí você vai olhar para ele. Aí eles começavam, né, com o inglês deles, né? Where, né? Daí a gente falava Brasil, né? Brasil. Brasil. Where? Né? Where, né? South America. Traveling. Why? Não, estamos viajando para conhecer o mundo, fazer uma volta ao mundo, né? Together, husband, wife. Kids? No, not yet. But what you are looking for? Né? O que vocês estão procurando? Era a primeira, né? Daí você começava a dar umas... estamos procurando conhecer o mundo. Vocês deixaram a vida de vocês para vir conhecer o mundo? Mas não tem mais... É isso que vocês estão procurando? Daí a gente... Não, aí, né? Pensava Tinha explicar... que dar uma desenvolvida. Assim. E aí a gente ia explicando e eles iam perguntando. Ia explicando e iam perguntando. Ok. Daí uma vez, nada a ver com a viagem, eu estava num congresso de Viktor Frankl, que é o mesmo congresso que eu estou aqui. Antes ou depois? Depois. E aí fiz amizade com um indiano que estava no congresso e daí eu perguntei para ele assim, por que vocês fazem aquelas perguntas assim tão profundas, tão detalhadas e até, às vezes, até invasivas, né? Eu lembro que ele perguntava se vocês moravam em casa ou apartamento. Da gente, apartamento alugado ou de vocês? E vocês guardaram dinheiro? Quanto? E vocês gastam quanto por dia? E por que vocês estão gastando só isso? Vocês têm mais ou vocês só têm isso? Sabe? Né? A pergunta era muito, né, detalhada. E daí eu perguntei para o indiano assim, falei assim, perguntei por que vocês fazem essas perguntas tão profundas? Porque todo trem alguém me perguntava, né? What are you looking for? Né? E aí ele falou assim, porque na cultura védica, os Vedas é o livro sagrado dos hindus, né? Como a Bíblia para nós. Então, assim, na cultura védica, a gente aprende que os homens se comportam, em geral, como os animais, imitando uns aos outros e reproduzindo. Num comportamento meio que instintual, ele falou, né? Mas quando que pro hindu começa o homem no homem? Quando você pergunta para ele por quê e para quê ele está fazendo alguma coisa. Então, aquela pergunta do trem é isso que eles queriam saber. Se vocês estavam ali a passeio, viajando de bobeira, para conhecer, para se divertir, né? Ou se vocês tinham um porquê e um para quê. Para ver se vocês eram homens. Porque essa é uma questão muito importante para a gente. Se nós estamos diante de homens ou estamos diante de animais. Eu fiquei muito tocada com aquilo. Né? Profundo. Muito profundo, né? E isso é cultura védica, né? Porque a cultura védica ela vai trazer justamente essa ideia, assim, que é na hora que eu olho para mim de fora e digo assim, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo dessa maneira? É que começa uma pergunta que eles chamam espiritual. E a pergunta espiritual é a pergunta intelectual, a pergunta que o teu intelecto forma, né? E essa pergunta é sempre a pergunta do homem. Né? Não é uma pergunta do animal. Então, era isso que eles queriam saber da gente. E me chamou a atenção, porque, por exemplo, eu encontrei viajantes que eu perguntei, por que vocês estão viajando? Né? Mesma pergunta que o indiano, só que né, não dei aquela mergulhada também, porque ocidental você também, em geral, você não encontra, assim, encontrava brasileiro, mas era mais europeus, né? Então, eles não gostam de perguntas invasivas. Né? Por que vocês estão viajando? Eu encontrei vários. Para beber e fazer festa. Vários. Para curtir, para tirar férias, para dar risada. Né? Mas, assim, pessoas que tinham um interesse genuíno não eram tantas. Eu tinha um casal de suíços que a gente fez amizade, eles tinham uma pilha de CDs e um computador que eles tinham levado para ver filme
né? E daí eu olhava aquela pilha. Eu falei, o que vocês fazem na horas vagas? Ah, a gente visita alguma coisa e fica vendo filme. Mas assim, você conversava com eles depois de um ano de viagem, você não conseguia extrair muita coisa. Era mais, deixa a vida me levar ali, vamos tirar umas férias, né? Dar uma passeada, fazer um turismo. E pra gente, não. Pra gente era realmente, a gente queria fazer um mergulho mesmo, sabe? O Guilherme é um mergulho, eu diria, muito mais geopolítico, né? Histórico, que o Guilherme se interessa muito por isso. E eu era mais um mergulho filosófico, religioso, antropológico, assim. Eu queria entender se o homem era o mesmo em todos os lugares, ou se ele se diferia, se era tudo relativo, ou se tinha alguma essência humana, né? Alguma universalidade nas pessoas, sabe? Pois é, e você foi para lá sem religião, voltou cristã, é isso? Uhum. E aí? Isso foi uma coisa muito louca também que aconteceu. Eu era uma deísta na época, né? Então, eu acreditava em Deus, ponto. Não tinha nenhuma uma relação, né? Agradecia sempre que acontecia alguma coisa boa, não pedia nada quando acontecia tudo errado, né? E pulava 7 ondas no ano novo, né? E agradecia o universo, né? O universo, quando acontecia alguma coisa boa, agradecia o universo. Era essa a minha relação com Deus. E aí, um pouco antes de eu ir viajar, eu estava estudando, a partir de um grupo de estudos, eu estava estudando Aristóteles. Era um professor que estava ensinando a obra metafísica de Aristóteles. E eu fiquei muito interessada nessa obra de Aristóteles. Foi a primeira vez que eu estudei ele a fundo. Assim, essa obra, né? Não sou uma entendedora de Aristóteles, mas a metafísica. E eu fiquei muito tocada com aquela obra, principalmente porque eu vinha de uma psicologia que toda se desenvolveu baseada num pensamento mais moderno. Todos os pensadores da psicologia que a gente é apresentado são pensadores assim de final de 1800 para cá, né? Então, são pensadores mais modernos, que já têm toda uma ideia moderna, né, de vida, de homem, e que quando você é apresentado, você não sabe que aquilo é um recorte também. Que existem várias formas de você explicar o homem. Mas você recebe aquilo como a forma, a única forma. Quando eu estudei Aristóteles, eu vi que existiam várias formas. Existia, por exemplo, a clássica. Quando você vai para o Oriente, você se depara com a clássica, né? E quando você chega nessa visão mais clássica do homem, ela é a mesma, aonde quer que você vá. Né? Se você for para a China, se você for para a Índia, para onde você for ali, é a mesma visão clássica do homem. Eles não se difere assim como você vê aqui. E aí o que aconteceu? Eu fiquei bastante interessada e uma amiga minha que estava fazendo curso de filosofia comigo falou assim, por que você não estuda as religiões dos lugares? Porque estudar religiões você sempre acaba estudando a cultura do povo, né? E eu achei aquela ideia muito interessante. Mas foi muito assim, eu não linkei isso com a minha vontade de descortinar o universo por causa da minha pergunta do sentido da vida. Porque quando eu perguntava sobre o sentido da vida, não era uma pergunta em relação a Deus. Era uma pergunta em relação à própria vida só, né? E aí eu comecei a estudar religiões comparadas, então, né? Que era um estudo que eu levei comigo durante a viagem e que, nas horas do tédio, eles começaram a se tornar muito úteis, que era principalmente nas horas dos transportes, né? E eu comecei a estudar e fui estudando, e basicamente era um curso que ia explicando as diversas religiões de uma forma muito imparcial. Essa religião acredita nisso, 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 nisso. E sem dizer essa é melhor do que aquela. Numa apresentação mesmo. E aí, naquela apresentação, primeiro que na apresentação eu fui me familiarizando com Deus, né? Porque Deus, para mim, era assim, tinha criado o mundo e estava bem lá, né? E eu não tinha a menor ideia de como ele era, se era e como que tudo funcionava. E quando você vai sendo apresentada para as religiões, eles vão apresentando Deus conforme cada uma. Literalmente te apresentando assim numa descrição do objeto Deus. Deus literalmente como um objeto ali para ser descrito por cada um. E aí eu fui me apaixonando por Deus, né? Até hoje estudo religiões comparadas. E aí, quando eu estava chegando para estudar o próprio cristianismo, era a religião que eu tinha menos curiosidade, porque, de alguma forma, era a que eu achava que eu mais sabia, né? Eu era uma católica de batismo, mas que nunca tinha... Acho que tinha ido numa missa, talvez, assim, de casamento, a primeira comunhão. Ganhou a Bíblia da avó. Ganhei a Bíblia da avó. Não fiz primeira comunhão. A minha família não exigiu, assim. Então, eu era zeradona, né?
E aí quando eu estava para começar, né, eu estudar o cristianismo, até ia pular, o meu marido falou, não, você está estudando todos, você estuda também. E aí, quando eu comecei as aulas do cristianismo, eu tive uma epifania. Ou seja, né, uma experiência mística ali. E daí, nessa experiência, eu me converti. Como foi essa experiência? Essa experiência é meio difícil de contar sem um programa Uma pergunta de entrevista. de indiano, essa? Mas foi uma pergunta... Coisa de jornalista, né? Pergunta de indiano. E de jornalista. Mas foi uma experiência muito clara da percepção da existência de Deus, e no caso do Cristo, né? E aí por uma passagem específica, né? Que é aquela passagem que ele fala, né? Vocês reconhecerão quem são os meus discípulos por vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Né? Foi nessa passagem que eu fui especialmente tocada e que se deu a epifania, né? Ali parece que eu senti como se tivesse sido dado de alguma forma, apresentado de alguma forma o sentido da vida humana, que é que a gente possa nos amar, né, uns aos outros. E esse sentido do amor, ele é bem amplo, né? Assim, do que é esse amai-vos uns aos outros, né? E aí quando se fala, né, como eu vos amei, né? Então ele me dá uma notícia de que ele amou. E para mim, que era assim absolutamente virgem no cristianismo, até de que ele existiu, porque essa clareza eu não tinha também, né? E aí, claro que a epifania não se deu porque eu escutei isso, né? Se deu pelo que eu vi depois dessa palavra, né? Nesse dia. E aí, enfim, eu estava num quarto de hotel na Malásia. E daí desse quarto de hotel, no dia seguinte a gente ia para a Índia. E dentro desse quarto de hotel, a epifania aconteceu dentro do banheiro, né? Eu estava no quarto, queria ter um pouco de privacidade, então eu fui pro banheiro. Porque estava aí meu marido, né? E aí, quando eu saí do banheiro, eu olhei pro meu marido e falei, eu sou cristã. Assim? Assim. E desde então, eu me tornei cristã. E daí, claro, depois dessa experiência, eu fui tentando entender o cristianismo, né? Mais a fundo, né? E ver como as suas diversas expressões, né, do próprio cristianismo. E aí que eu comecei a ter uma relação com Deus assim mais próxima, né? Mas continuo até hoje estudando as demais religiões, e especialmente budismo e hinduísmo. E é muito engraçado que o budismo, por exemplo, me ajuda muito a compreender o cristianismo. Sabe? Porque o que é muito interessante no estudo de religiões comparadas é que você encontra formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? Então, elas vão com a sua linguagem e com a sua capacidade simbólica explicando a realidade divina. E daí, às vezes, aquilo que não entra por uma religião entra no teu coração por outra. E daí você entende aquilo, né? Então, por exemplo, quando você estuda a questão do karma no budismo, é muito mais palatável, pelo menos para mim, do que você estudar a questão do pecado no cristianismo. Porque o pecado já te dá um certo arrepio, assim, agora vai entrar nesse pecado, nesse moralismo, nessa coisa, né? E quando você estuda o karma, de que assim, o que você planta, você colhe, né? De bom e de ruim, e que de alguma forma você, para um budista, você está o tempo todo tentando encontrar oportunidades de gerar karmas bons, né? Então, quando você olha isso, você entende até, por exemplo, no cristianismo que se fala, né, do exame de consciência, né, que se fala, né, de você procurar tratar bem o próximo, de você procurar tratar bem a você mesmo. Então, vários mandamentos que no cristianismo fica uma coisa meio mandatória, meio pesada, meio às vezes até rígida, autoritária. E quando você vai lá estudar o karma no budismo, o Buda é praticamente um psicólogo, né? Fora ser o Buda, né? Ele tem uma linguagem psicológica muito acessível e muito perspicaz e muito bonita, como um psicólogo. Que a tua amiga fala 300 vezes uma coisa, o psicólogo vai lá e fala a mesma coisa, só que a psicóloga fala do jeito certo, na hora certa, com a palavra certa e entra. Sim. Né? O Buda tem isso. Então, por exemplo, o Buda, ele modificou completamente a minha visão do pecado depois que eu entendi a questão do karma, sabe? E o karma, nem estou falando de karma em questões de renascimento, outras vidas, né? Mas o karma dentro de uma vida só mesmo. Sabe? Isso aí dá outro podcast, né? Estudo de religiões. A gente está se encaminhando aí para o fim, né? Essa essência do homem que você falou que foi uma busca que você começou a estudar para ver se você encontrava isso. Você encontrou? Encontrei. É o mesmo homem
em todos os lugares, assim, é o mesmo homem. O que você vai encontrar, você vai ver, por exemplo, até profissões que são as mesmas em todos os lugares. Então, em todos os lugares vai ter exército, vai ter polícia, vai ter, né, alguma coisa que cuide da segurança. Você vai ter os professores, os filósofos, os pensadores, né? Você vai ter os políticos, ou reis, ou aristocratas, né? O pessoal, então, que vai cuidar da ordem do lugar, né? Você vai ter os empresários, os empreendedores, os técnicos, os especialistas, e você vai ter as pessoas de serviços mais manuais e braçais até elas se desenvolverem e poderem chegar num serviço mais especializado. Então, isso você vai encontrar em todas. Agora, e as próprias... essa natureza humana, você assim, as pessoas continuam casando, as pessoas precisam umas das outras, as pessoas têm um espírito de comunidade, as pessoas, principalmente nesses países subdesenvolvidos, elas têm uma espiritualidade que as sustentam, né? Há um respeito muito grande com a espiritualidade, você não precisa ficar nessa discussão tipicamente ocidental de assim, não, eu creio em Deus. Para eles é completamente absurdo você falar eu creio, é uma coisa óbvia. Quando você olha um sol, quando você olha uma lua, quando você olha uma estrela, quando você olha a beleza do dia, da noite, né, dos mares, dos lagos, das montanhas, da beleza da natureza, da própria objetividade que a gente quer ter da vida, né? Da própria... Tudo que a gente faz por alguma razão, né? Então, assim, se há uma finalidade em todas as nossas ações, por que não haveria uma finalidade total e completa, né? Para tudo, né? Então, a própria inteligência humana ela é um reflexo da inteligência divina, né? Então, os hindus, os budistas vão falar isso, sabe? Dentro do cristianismo também vai falar isso de outro modo. Então, assim, você vai vendo que essa natureza humana está aí. Está em todos os lugares. O que você vai ter de diferente, por exemplo, você vai num templo hindu e vai ter um cara que é o cara que cuida de receber os sapatos, porque as pessoas não podem entrar com sapato no templo. Então, aqui a gente não vai ter a pessoa que é o guarda volumes dos sapatos, porque a gente pode entrar na igreja, no templo, onde for de sapato. Mas ainda ele está entrando no templo e você está entrando na igreja. Sei. Entende? É a mesma coisa, né? Aí você vai ver diferenças, assim, o africano muito mais musical, né? Então, o africano, ele canta e ele dança na dor e na alegria. A música como uma expressão do sentimento dele. E é muito bonito. Para qualquer coisa que ele está sentindo, ele dança ou ele canta, né? Se você for olhar lá, por exemplo, Extremo Oriente, eles já são mais para dentro, né? Então, para você conseguir acessá-los, é um pouquinho mais demorado. Mas quando você acessa, também está ali. Aquela mesma pessoa, sabe? Aquele mesmo homem. E uma coisa que é interessante para vocês que são jornalistas de contar, bem interessante, é que o mundo é bom. Isso é uma coisa que a gente viu e nos chamou muita atenção. É uma fala até do Dalai Lama com o Desmond Tutu, que é ele fez agora uma série no Netflix, acho que é Missão Alegria. Esse Tutu foi um grande bispo anglicano que trabalhou muito contra o regime do apartheid na África do Sul. E ele era amigo pessoal do Dalai Lama. Então, fizeram uma série do Netflix agora, vejam, bem legal. Como chama? Missão Alegria. Ah, tá. Que é uma conversa entre os dois, né? E nessa conversa... Pai, me fugiu o que eu ia falar dele. Espera aí. Que eu tava... Do mundo é bom. Do mundo é bom. Do mundo é bom. Do mundo é bom. Porque, assim, nitidamente... Primeiro que todo estrangeiro, e isso é de todas as religiões, né? Na Bíblia tá, no Corão tá, no budismo tá, no hinduísmo tá, que você tem que receber bem o peregrino e o hóspede. Quem é o estrangeiro no teu país. A gente foi muito recebido em todos os lugares e as pessoas fizeram muito mais do que elas precisavam fazer por nós, em todos os lugares. E você via que, assim, a ajuda, o acolhimento, o senso de comunidade, a boa intenção, ela estava na maior parte dos lugares. Em pouquíssimos lugares a gente foi... roubado a gente não foi em nenhum lugar, mas assim, que a gente sentiu... Hostilizado, malícia, sabe? Você não vê isso... A olho nu você não vê, você vê na televisão, porque a televisão normalmente ela vai colocar aquilo que está acontecendo de mais difícil, né? De pior. O que é mal chama atenção, né? O que é mal chama atenção, né? Como disse até o Papa Francisco falou nisso, assim, que a coisa má é que nem uma árvore, né? Ela cai e faz aquele barulho, né? Mas o que é bom, né? Ninguém fica ali, né, dando notícias do que é bom. E a gente viu muita bondade no mundo.